Ora, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Cat Podcast. Hoje, estou com um conteúdo diferente do que tem sido habitualmente. Vai ser um conteúdo mais informativo, mais didático. Vamos falar das referências culturais, de geografia, de história, de economia, de lifestyle e 15 países que tive a oportunidade de conhecer. Passaremos neste episódio informações úteis destes países para você talvez queira conhecer para passar férias ou mesmo mudar-se para estas localidades. Vamos aproveitar esta beleza que é a cidade de Berlim para começarmos a falar da Alemanha na lista dos países deste conteúdo. Bora! A Alemanha foi palco de muitos acontecimentos históricos que mudaram o curso da história mundial moderna. Neste episódio, você irá saber um pouco mais sobre estes eventos que influenciaram profundamente a política, a sociedade e a cultura a nível global. O povo alemão é muito sério, educado e extremamente profissional. Não são muito simpáticos, mas tratam o próximo com respeito e educação. E é isso que é fundamental para a convivência humana. O custo de vida na Alemanha é alto, mas em contrapartida, os salários são equilibrados, por isso é possível viver-se com um certo conforto aqui neste país. A taxa de empregabilidade também é alta. Cerca de 77% das pessoas com idades compreendidas entre os 15 e 64 anos têm emprego. Porém, é dos países com a taxa de impostos sobre a renda mais alta da Europa. Estas taxas variam de 15% a 45%, gerando boa parte das receitas do país, para além da indústria automotiva, engenharia, química e farmacêutica, tecnologia, exportação, setor energético e outros. O racismo na Alemanha, como em outros países, é um problema complexo e multifacetado. A história do país, especialmente com relação ao nazismo e à Segunda Guerra Mundial, deixou marcas profundas que ainda influenciam as dinâmicas sociais e políticas. Nos últimos anos, diversos fatores como a imigração e refugiados, movimentos e partidos extremistas, discriminação institucional e outros, contribuíram para o aumento das tensões raciais na Alemanha. A Alemanha recebeu um grande número de refugiados, especialmente durante a crise migratória em 2015. Isso gerou um aumento na diversidade, mas também desencadeou reações xenofóbicas e racistas de parte da população. Houve um crescimento significativo de partidos de extrema-direita e movimentos neonazistas como Alternativa para a Alemanha, AfD, e grupos como o Pegida, que promovem abertamente ideologias xenofóbicas e racistas. Relatos de discriminação racial em diversas instituições, incluindo a polícia, o sistema educacional e o mercado de trabalho, são comuns. Muitas vezes, imigrantes e pessoas de origem não europeia enfrentam barreiras adicionais devido à cor da pele ou à origem étnica. Incidentes de violência racial têm sido relatados com certa frequência, incluindo ataques físicos e verbais contra minorias étnicas. Estes incidentes muitas vezes recebem ampla cobertura da mídia, aumentando a percepção de insegurança entre as comunidades afetadas. Apesar desses desafios, o governo está a evitar esforços para combater o racismo e promover a integração. Com o apoio de várias ONGs e grupos de defesa dos direitos humanos, o governo alemão trabalha para implementar políticas de inclusão e educar a população sobre a importância da diversidade e do respeito mútuo.
A Alemanha está numa posição complexa, tentando equilibrar uma história difícil com a necessidade de construir uma sociedade justa e inclusiva. A luta contra o racismo é contínua e exige esforço de todos os segmentos da sociedade. Localizada na Europa Central, é conhecida por sua rica história, economia robusta e papel significativo na política internacional. Com uma extensão territorial de 358 mil km², tem cerca de 83 milhões de pessoas e 16 estados federais, sendo Berlim a capital do país. A Alemanha tem uma história complexa e turbulenta, marcada por eventos como o Sacro Império Romano-Germânico, as Guerras Napoleônicas, o Holocausto, a unificação em 1871, reunificação em 1990 e as duas guerras mundiais no século XX. A unificação e reunificação da Alemanha são dois eventos históricos distintos, embora ambos estejam relacionados ao processo de formação e consolidação do Estado alemão. A unificação ocorreu no século XIX, culminando em 1871. Antes da unificação, o território alemão era composto por diversos estados independentes e principados, conhecidos como a Confederação Germânica. A Prússia, sob a liderança de Otto von Bismarck, desempenhou um papel central na unificação dos Estados alemães. A reunificação da Alemanha ocorreu no final do século XX, culminando em 1990. Após a Segunda Guerra Mundial, o país foi dividido em 4 zonas de ocupação, controladas pelos Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética. Em 1949, esta divisão resultou na formação de 2 Alemanhas, a República Federal da Alemanha, RFA, ou Alemanha Ocidental, e a República Democrática Alemã, RDA, ou Alemanha Oriental. A queda do Muro de Berlim, em 9 de novembro de 1989, simbolizou o colapso do regime comunista na Alemanha Oriental e o fim da divisão física entre as 2 Alemanhas. O Tratado 2+4, 1990, foi um acordo entre as 2 Alemanhas e as 4 potências ocupantes, Estados Unidos da América, União Soviética, Reino Unido e França, que pavimentou o caminho para a reunificação. Como resultado deste tratado, em 3 de outubro de 1990, a Alemanha Oriental foi formalmente incorporada à República Federal da Alemanha, marcando assim o fim da Guerra Fria na Europa e a restauração da Alemanha como um único Estado soberano. Em suma, a unificação em 1871 foi a criação de um novo Estado a partir de muitos Estados independentes. Ocorreu no contexto do nacionalismo europeu do século XIX e das rivalidades entre potências europeias. Já a reunificação, que se deu lugar em 1990, foi a reintegração de um Estado dividido em 2 e ocorreu no contexto do fim da Guerra Fria e da dissolução da influência soviética na Europa Oriental. O Holocausto foi um dos capítulos mais sombrios da história da Alemanha e do mundo. Refere-se ao genocídio sistemático perpetrado pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial, resultando na morte de aproximadamente 6 milhões de judeus, além de milhões de outras vítimas, incluindo ciganos, pessoas com deficiência, homossexuais e opositores políticos. O Holocausto teve um impacto devastador na sociedade e na consciência global, e é essencial lembrar e aprender com esse evento para evitar que atrocidades semelhantes aconteçam no futuro. Mas quais foram as reais causas ou o que esteve na base das guerras mundiais? A Primeira Guerra Mundial teve início em 1914 e fim em 1918. O conflito começou com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria em 28 de junho de 1914. A Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, o que desencadeou uma série de alianças e declarações de guerra entre as principais potências europeias.
A Alemanha, aliada da Áustria-Hungria, declarou guerra à Rússia e à França em 1914. A invasão da Bélgica pela Alemanha levou o Reino Unido a declarar guerra à Alemanha também em 1914. A guerra terminou em 1918 com a assinatura do Armistício de Compiègne, que marcou a cessação das hostilidades. Nesta altura, a Alemanha estava a enfrentar revoltas internas e uma situação militar desesperadora. Como consequência desta guerra, foi severamente punida pelo Tratado de Versalhes de 1919, que impôs duras sanções econômicas e territoriais, bem como restrições militares. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939 e teve fim em 1945. A origem desta guerra foi a invasão da Polônia pela Alemanha nazista, liderada por Adolf Hitler. Isso levou o Reino Unido e a França a declararem guerra à Alemanha no mesmo ano. A Alemanha, sob a liderança nazista, buscava expandir o seu território e poder, rompendo com os acordos estabelecidos pelo Tratado de Versalhes. Porém, tendo saído derrotada da guerra, rendeu-se incondicionalmente aos aliados após uma série de derrotas militares e a ocupação de Berlim pelas forças soviéticas. Como consequência, a Alemanha foi dividida em zonas de ocupação controladas pelos aliados Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética. O país sofreu grandes perdas territoriais e a desmilitarização. A liderança nazista foi julgada e condenada por crimes de guerra nos julgamentos de Nuremberg. Reforma Protestante 1517. Iniciada por Martinho Lutero, com a publicação das 95 teses que contestavam práticas da Igreja Católica, este movimento resultou em profundas mudanças religiosas, políticas e sociais na Europa. Outros eventos mais recentes na Alemanha foram a crise econômica em 2008 e a crise migratória em 2015. A Alemanha desempenhou um papel crucial na resposta europeia à crise financeira de 2008 e à crise migratória de 2015, aceitando um grande número de refugiados. Papel líder na União Europeia. Consolidou-se como líder na União, influenciando políticas econômicas, ambientais e sociais. Esses eventos moldaram a Alemanha moderna, tornando-a uma nação influente tanto na Europa quanto no mundo. A Alemanha é hoje uma república federal democrática parlamentar. O chefe de Estado é o presidente federal, com funções principalmente cerimoniais. O chefe de governo é o chanceler, que tem o poder executivo. É um membro ativo da União Europeia, da NATO e das Nações Unidas. Tem a maior economia da Europa e a quarta maior do mundo em termos de PIB nominal. É um líder em exportações, especialmente automóveis, maquinaria, produtos químicos e bens de consumo. A economia é caracterizada pelo modelo de economia social de mercado, combinando um sistema de bem-estar social com uma economia de mercado livre. A Alemanha é um dos principais produtores de automóveis do mundo, com marcas famosas como Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz e Audi. O país é pioneiro em diversos campos de tecnologia e inovação, incluindo engenharia mecânica, química e energias renováveis. Tem uma rica herança cultural e uma forte tradição científica e tecnológica, com contribuições significativas de figuras históricas como Ludwig van Beethoven na música, Richard Wagner, Immanuel Kant e Karl Marx na filosofia, Johann Wolfgang Friedrich Schiller e Herta Müller na literatura, Albert Einstein e Max Planck em ciências, o que faz do país um líder em inovação, engenharia e pesquisa científica. O país também é conhecido pelo seu sistema de educação de alta qualidade e suas universidades renomadas como a Humboldt, a Heidelberg e a Universidade Técnica de Munique. O futebol é o desporto mais popular, com a Bundesliga sendo uma das ligas mais competitivas do mundo. A seleção alemã de futebol tem um histórico de sucesso em competições internacionais. Além de futebol, desportos como o handebol, hóquei no gelo e desportos do inverno também são populares. Os alemães são conhecidos pela sua pontualidade e eficiência,
tanto na vida pessoal quanto na profissional. O Carnaval das Culturas de Berlim, ou Carnaval den Kulturen, é um evento anual que ocorre de 17 a 20 de maio e celebra a diversidade cultural da cidade. É uma festa colorida e animada, com desfiles de dança, música ao vivo, comida de diferentes partes do mundo e muito mais. É uma ótima maneira de experimentar e celebrar a riqueza cultural de Berlim. Oktoberfest, o festival mais famoso da Alemanha, realizado anualmente entre meados de setembro e princípios de outubro, em Munique, celebra a cerveja bávara com música, danças e trajes tradicionais. Os mercados de Natal, ou Weihnachtsmärkte, são uma tradição alemã que atrai visitantes do mundo inteiro, oferecendo produtos artesanais, comida típica e bebidas quentes. A culinária alemã varia de região para região, mas os pratos como Bratwurst, Sauerkraut e Schnitzel, que em português seriam a salsicha, que normalmente é grelhada, o chucrute, que é um repolho azedo, e o bife à milanesa, são consumidos no país inteiro. A Alemanha é famosa por suas cervejas, com uma grande variedade de tipos regionais. O país também tem uma tradição vinícola significativa, especialmente na região do Reno. A Alemanha é multicultural, com uma grande população de imigrantes e um forte compromisso com os direitos humanos e a inclusão. O sistema de saúde e de bem-estar social é abrangente e é considerado um dos melhores do mundo. É ainda conhecido por sua abordagem universal, com seguro de saúde obrigatório para todos os residentes. É baseado em um sistema de seguro público e privado, fornecendo uma ampla gama de serviços médicos para os cidadãos. O sistema é financiado por contribuições dos empregadores e funcionários, bem como por impostos gerais. Os segurados têm acesso a uma variedade de médicos e hospitais e o sistema é altamente avaliado por sua qualidade e eficiência. Os destinos turísticos populares da Alemanha incluem Berlim, Munique, Hamburgo, o Vale do Reno e a Floresta Negra. O país oferece uma rica diversidade de paisagens, desde montanhas alpinas até praias no Mar Báltico. A Alemanha desempenha um papel crucial na política, economia e cultura global, sendo um ponto de referência em várias áreas de atuação. O idioma oficial é o alemão, que tem vários dialetos regionais. A Alemanha também valoriza o aprendizado de línguas estrangeiras, especialmente o inglês, sendo, porém, quase que obrigatório falar alemão para todos os residentes do país. Quanto à ecologia e sustentabilidade, há uma forte consciência ecológica, com políticas robustas de reciclagem e energias renováveis. A Alemanha também é conhecida pela sua infraestrutura, que abrange diversos setores, incluindo transportes, energias, telecomunicações e saneamento. Os contínuos investimentos em modernização e sustentabilidade garantem que a Alemanha mantenha sua posição como uma das nações mais avançadas do mundo. A França é um país com uma rica herança histórica e cultural que continua a influenciar o mundo nas áreas da arte, literatura, moda e gastronomia. Com uma história marcada por revoluções, guerras e movimentos sociais, continua a ser um ator central no cenário europeu e global. Está localizada na Europa Ocidental e é o maior país da União Europeia em termos de área geográfica. Faz fronteira com a Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, Suíça, Itália, Mônaco, Espanha e Andorra, além de ter costas no Oceano Atlântico, Mar do Norte e Mar Mediterrâneo. Com uma população de aproximadamente 67 milhões de habitantes, a França é também um dos países mais populosos da Europa. A sua capital, Paris, é conhecida como a Cidade-Luz por duas razões principais. Foi uma das primeiras cidades europeias a adotar a iluminação pública. No século XVII, a cidade começou a instalar postes de luz e lanternas para iluminar as ruas à noite, visando aumentar a segurança e a ordem pública. Esta iniciativa fez de Paris uma referência em termos de iluminação urbana. A segunda razão
por o país ser considerado o centro de cultura e educação. Durante o século das luzes, iluminismo, no século XVIII, Paris tornou-se um importante centro intelectual, cultural e educacional. A cidade era o lar de filósofos, cientistas, escritores e artistas que promoviam ideias de progresso, racionalidade e conhecimento. Este período de efervescência intelectual e artística reforçou a imagem de Paris como uma cidade de luz, de conhecimento e cultura para o mundo. Paris é também um importante centro global de arte, moda, gastronomia e cultura. O salário mínimo em França é de 1.767 euros mensais, um bocado abaixo do salário mínimo na Alemanha. As profissões bem mais pagas são nas áreas da saúde, arquitetura, finanças, engenharia e direito. O francês é a língua oficial do país e é amplamente falado e estudado em todo o mundo. A França é uma república semi-presidencialista, com um presidente, que é o chefe de Estado, e um primeiro-ministro, que é o chefe de governo. O sistema político francês é caracterizado pela divisão de poderes entre o executivo, legislativo e judiciário. A França tem uma rica tradição artística e arquitetônica, abrigando obras-primas em museus como o Louvre e o Museu d'Orsay. Movimentos artísticos como o impressionismo têm suas raízes em França. Autores franceses como Victor Hugo, Marcel Proust e Albert Camus têm uma influência significativa na literatura mundial. A literatura francesa abrange desde a Idade Média até os dias atuais, com uma vasta produção em poesia, romance e filosofia. A culinária francesa é famosa por sua sofisticação e diversidade. Pratos como ratatouille, coq au vin, baguette, croissant são apenas algumas das delícias que destacam a tradição culinária do país. Paris é uma das capitais mundiais da moda, sendo sede de renomadas casas de moda como a Chanel, Louis Vuitton e Dior. A Semana de Moda de Paris é um evento central no calendário da moda internacional. O cinema francês é reconhecido mundialmente, com festivais importantes como o Festival de Cannes. A Revolução Francesa, que ocorreu em 1789 a 1799, foi um marco na história mundial, derrubando a monarquia absolutista e, consequentemente, estabelecendo os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. A queda da Bastilha, em 1789, é um dos eventos mais simbólicos deste período. A França foi um dos principais campos de batalha nas duas guerras mundiais, sofrendo grandes perdas humanas e materiais. A Batalha de Somme e o Dia D, ocorrido em 6 de junho de 1944, foi a maior operação de guerra da história e combinou diversas forças militares. Essa operação foi um grande esforço promovido pelos Estados Unidos, o Reino Unido, que eram aliados, para criar um novo fronte de luta contra a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. São exemplos significativos de conflitos ocorridos em território francês. Outro acontecimento importante foi o Movimento de Maio de 1968, um período de grandes protestos e greves que começou com estudantes em Paris e se espalhou para trabalhadores de todo o país, resultando em mudanças sociais e culturais significativas. A França é um dos membros fundadores da União Europeia e tem desempenhado um papel crucial no desenvolvimento e integração do bloco econômico e político europeu. Nos últimos anos, a França sofreu diversos atentados terroristas, como o ataque ao jornal Charlie Hebdo em 2015 e os atentados de Paris em novembro de 2015, igualmente, que tiveram um profundo impacto na política de segurança e na sociedade francesa. Atualmente, o país está a passar por diversos desafios e eventos significativos. Entre as principais notícias, destacam-se os preparativos intensivos para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, com a cidade se preparando para receber atletas e turistas de todo o mundo. Este evento tem mobilizado grandes esforços em infraestrutura e segurança.
No âmbito político, a França está a lidar com questões internas e externas complexas. Internamente, há uma tensão política devido à próxima eleição para o Parlamento Europeu, marcada para este mês de junho, com partidos de extrema-direita e outros com políticas extremistas. Além disso, a França tem sido palco de comemorações importantes, como o 80º aniversário do Dia D, que reuniu veteranos e autoridades para homenagear o evento histórico e desembarque na Normandia. Os franceses valorizam o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. A jornada de trabalho semanal é regulamentada em 35 horas e há generosas políticas de férias e licenças. O governo francês oferece diversos benefícios sociais, incluindo apoio financeiro para famílias, subsídios para habitação e assistência para idosos e pessoas com deficiência. Bem, este é um sistema, digamos aqui, entre parênteses, que ocorre na Europa inteira. É um modus operandi, um sistema de organização de sociedade da Europa inteira. Ou pelo menos de metade da Europa ou dos países mais desenvolvidos, pelo menos. A França possui um sistema de saúde universal, conhecido como Sécurité Sociale. Todos os residentes têm acesso a cuidados médicos, com grande parte dos custos sendo coberta pelo sistema público. O sistema de saúde francês é frequentemente classificado entre os melhores do mundo, com uma ampla rede de hospitais e clínicas, além de profissionais de saúde altamente qualificados. Embora o sistema seja amplamente financiado por impostos, os pacientes pagam uma pequena taxa pela maioria dos serviços, que pode ser reembolsada através de seguro de saúde complementares. A educação em França é gratuita e obrigatória dos 3 aos 16 anos. O sistema de educação é composto por escolas maternais, ou creches, infantários, escolas primárias e secundárias. O país possui várias universidades e grandes escolas de prestígio. O ensino superior é acessível, com baixas taxas de matrícula em comparação com outros países, e várias instituições oferecem programas em inglês. A educação francesa é reconhecida pela sua excelência acadêmica e rigor, preparando bem os estudantes para o mercado de trabalho e para estudos avançados. A taxa de desemprego em França tem variado nos últimos anos. Em 2023 estava em torno de 7 a 8%, mas pode flutuar dependendo das condições econômicas globais e locais. O governo francês implementa várias políticas de apoio ao emprego, incluindo programas de formação profissional, incentivos para a contratação de jovens e subsídios para pequenas e médias empresas. Em resumo, a França oferece um estilo de vida de alta qualidade, um sistema de saúde eficiente e acessível, um sistema de educação sólido e diversas oportunidades no mercado de trabalho, apesar dos desafios econômicos ocasionais. Localizada no noroeste da Europa, a Inglaterra é a maior e mais populosa das 4 nações constituintes do Reino Unido. É delimitada a norte pela Escócia, a oeste pelo país de Gales e pelo Mar da Irlanda, a leste pelo Mar do Norte e a sul pelo Canal da Mancha, que a separa da França. A história da Inglaterra é rica e complexa, com influências celtas, romanas, anglo-saxónicas, vikings e normandas. Momentos cruciais incluem a conquista normanda em 1066, a Guerra das Rosas no século XV e a Reforma Inglesa no século XVI, que separou a Igreja da Inglaterra da Igreja Católica Romana. No século XVII, a Revolução Gloriosa de 1688 estabeleceu uma monarquia constitucional. Durante os séculos XVIII e XIX, a Revolução Industrial começou na Inglaterra, transformando-a em uma potência econômica e imperial global. A Inglaterra tem uma paisagem diversificada que inclui planícies, montanhas baixas, colinas onduladas e uma longa linha costeira. O clima é temperado marítimo, com invernos suaves e verões frescos. As principais cidades incluem Londres, que é a capital, Birmingham, Manchester, Liverpool e Bristol.
A Inglaterra é conhecida por sua rica herança cultural, incluindo literatura, música, teatro, desportos e gastronomia. Escritores como William Shakespeare, Charles Dickens e Jane Austen são figuras literárias de destaque. O futebol é o desporto mais popular, com a Premier League sendo uma das ligas mais assistidas do mundo. Em termos de música, a Inglaterra produziu bandas influentes como os Beatles e os Rolling Stones. A economia inglesa é uma das maiores e mais desenvolvidas do mundo, com um PIB nominal significativo. Londres é um dos principais centros financeiros globais. Os setores de serviços, especialmente os financeiros, tecnológicos e criativos, desempenham papéis cruciais na economia. A indústria também é relevante, com destaque para a automotiva, a aeroespacial e farmacêutica. O sistema de governo é uma monarquia constitucional com um parlamento bicamaral composto pela Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes. A Rainha Elizabeth II era chefe de Estado, mas depois da sua morte, como manda a monarquia, o seu filho, o agora rei Charles, passou a assumir o trono, enquanto o primeiro-ministro é o chefe de governo. O país possui um sistema de educação bem desenvolvido, com instituições de renome mundial, como as universidades de Oxford e Cambridge. O sistema de saúde é maioritariamente público, fornecido pelo Serviço Nacional de Saúde, o NHS, que oferece cuidados médicos gratuitos na maioria das situações. A Inglaterra é uma nação com uma rica história, uma cultura vibrante e uma grande economia, desempenhando um papel influente na esfera internacional. Londres, a capital, é uma das cidades mais vibrantes e cosmopolitas do mundo, oferecendo um estilo de vida dinâmico, uma vasta gama de oportunidades de emprego e um sistema de impostos variado. É conhecida também por sua rica oferta cultural, incluindo museus, teatros, galerias de arte, música ao vivo e eventos desportivos. A cidade abriga marcos históricos como o Palácio de Buckingham, a Torre de Londres e o British Museum. Oferece uma culinária diversificada, com restaurantes de alta classe, mercados de alimentos e uma infinidade de opções internacionais. O sistema de transportes públicos da Inglaterra é considerado um dos melhores do mundo pela sua eficiência e pontualidade. O custo de vida no país, especialmente em Londres, pode ser alto em termos de habitação. Alugar ou comprar imóveis em Londres pode ser caro, mas a cidade oferece uma variedade de opções, desde apartamentos modernos no centro até casas em áreas suburbanas. Londres é ainda um importante centro financeiro e comercial, oferecendo empregos em setores como finanças, tecnologia, mídia, educação, saúde e turismo. A cidade é sede de muitas empresas multinacionais e startups inovadoras. Os salários em Londres tendem a ser mais altos do que em outras partes do Reino Unido, refletindo o custo de vida mais elevado. No entanto, há uma grande variação dependendo do setor e da experiência. Há amplas oportunidades de desenvolvimento de carreira, com muitos programas de treinamento e desenvolvimento profissional oferecido por essas empresas. A rede de contactos, o networking, é um aspecto importante do ambiente profissional. O Reino Unido utiliza um sistema progressivo de imposto de renda. As taxas variam dependendo da faixa de renda. Por exemplo, 20% a faixa básica, 40% a faixa mais alta e 45% a faixa adicional. A taxa de padrão de IVA é de 20%, aplicada à maioria dos bens e serviços. Proprietários de imóveis pagam imposto municipal, que é o Council Tax, que varia dependendo do valor da propriedade e da localização. As contribuições de segurança social são feitas pelos empregados e empregadores, que depois servem para financiar os benefícios das pensões e fundo de desemprego. Londres é uma cidade cheia de oportunidades e desafios, oferecendo um ambiente vibrante e diversificado para morar e trabalhar. A combinação de uma vida cultural rica, um mercado de trabalho dinâmico e um sistema de impostos progressivo faz de Londres um lugar atraente, embora com um custo de vida elevado. Factos e acontecimentos importantes na Inglaterra.
Conquista normanda, 1066. Guilherme, o Conquistador, derrotou o rei Harold II na Batalha de Hastings, estabelecendo o domínio normando sobre a Inglaterra e influenciando profundamente a cultura, a língua e a arquitetura inglesa. Assinatura da Carta Magna, 1215. O rei João foi forçado a assinar a Carta Magna, um documento que limitava os poderes reais e estabelecia certos direitos para os nobres, eventualmente influenciando o desenvolvimento do sistema legal inglês e da democracia ocidental. Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453. Um conflito prolongado entre a Inglaterra e a França, resultando em mudanças significativas na estrutura política e social da Inglaterra e no fortalecimento da identidade nacional inglesa. Revolução Industrial, do século XVIII ao século XIX. A Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial, que transformou a economia, a sociedade e a tecnologia, estabelecendo o país como uma potência industrial e comercial global. Guerra Civil Inglesa, 1642 a 1651. Foi um conflito entre os realistas, apoiantes do rei Carlos I, e os parlamentaristas, liderados por Oliver Cromwell, resultando na execução de Carlos I e na breve instauração da República sob Cromwell. Era Vitoriana, 1837 a 1901. O reinado da Rainha Vitória marcou um período de grande expansão do Império Britânico, avanços industriais e científicos e mudanças sociais significativas. Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. A Inglaterra desempenhou um papel crucial na luta contra a Alemanha nazista, sofrendo bombardeios intensos durante o Blitz, mas eventualmente emergindo como uma das potências vencedoras. Descolonização, século XX. Após a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra viu o desmantelamento gradual do seu império, com muitos países alcançando a independência, marcando assim o fim da era colonial britânica. Entrada na Comunidade Económica Europeia, 1973, e o Brexit, que ocorreu em 2016. A adesão à Comunidade Económica Europeia e a posterior saída da União Europeia através do referendo Brexit, são marcos importantes na política e economia recente da Inglaterra, refletindo mudanças significativas na sua posição global. Esses eventos representam apenas uma parte da rica tapeçaria da história inglesa, cada um contribuindo de maneira única para a formação do país como o conhecemos hoje. Por hoje é tudo sobre a diferença cultural, histórica e geográfica dos países que eu conheci, de alguns países que eu conheci ao redor do mundo. Estamos a falar de 15 países, mas hoje não nos foi possível passar aqui neste vídeo portanto, a narração de todos esses países, também para não cansar os internautas, não é? E esperamos por vocês no próximo conteúdo, vamos fazendo por partes. Entretanto, neste aqui, espero que gostem, deixem as suas dúvidas, comentários, partilhem, enfim, e corrijam alguma coisa que não esteja certa aqui no vídeo, para podermos melhorar. Muito obrigada, compartilhem o nosso canal e até uma próxima oportunidade. Tchau, beijinhos!